Guerreiros Libertos de Zion, muito boa noite. Pessoal, o tema do vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês como você pode ter a sua vida de solteiro de forma muito mais feliz, leve e livre, pessoal, conforme diz aí no título. Nós sabemos que após o conhecimento da Red Pill, do MGTOW, de toda essa coisa aí da pessoa fazer essa transição, né, de Blue Pill para Red ou da sigla, muitos dos caras eles ficam completamente perdidos de como eles vão conduzir a vida, o que eles vão fazer, o que eles vão procurar, né, quais coisas eles vão almejar para suas vidas, como que eles vão lidar com a suposta solidão, mas que no caso deve se tornar solitude com o passar do tempo. Então hoje eu vou dar aqui uma palhinha de como eu tenho passado esses meus 4 anos aí praticamente como um MGTOW e como isso me fez bem e umas dicas para o pessoal ir se descobrindo e tentar pensar um pouco mais neles mesmos, de certa forma. Então vamos lá desde o início. Quando você faz essa transição de Blue Pill para Red ou MGTOW, normalmente você perde muito dos conceitos que foram entranhados na sua cabeça quando você estava na Matrix, porque quando você nasce, conforme o seu crescimento, conforme o seu desenvolvimento e amadurecimento, é passado uma programação de vida padrão pela Matrix para você. Então então a sociedade, a sua família, se você teve um contexto religioso igual a mim, você deve ter ouvido que você teria que casar, ter filhos, trabalhar até que seus dias de vida terminem e por aí vai. Então, quando você se torna um Red Pill, MGTOW, as portas de um novo mundo se abrem para você, pessoal. Então, vocês têm uma possibilidade maior de conhecer coisas novas, de viver novas experiências. Tá aí o grande Vitor Ronque Ronque, foi aí viajar para os Estados Unidos, né, solteiro, viajou tranquilo, foi para Times Square, tá fazendo live aí direto, compartilhando com os inscritos, né? E o que eu mais gostei, assim, que vocês devem usar como referência também o Vitão, é buscar isso, né? Buscar algo que fascine vocês, que torne isso algo prazeroso de se fazer e se apeguem a isso, né? A melhor coisa é você investir em você mesmo, pessoal. Então, primeiro de tudo, né? Quando você se torna um Red Pill, um MGTOW, a primeira coisa que eu fiz foi tirar um tempo para eu me conhecer. Então eu comecei a pensar, a refletir, como sempre o Davi fala, né? Deve haver um momento para reflexões, onde você tem que ficar sozinho, analisar a si mesmo, às vezes até mesmo se conhecer, porque o cara ele fica tão preso na programação da Matrix que ele perde até a própria personalidade pessoal. É isso que a Matrix faz com a gente. Ela joga uma programação de como você deve viver, como você deve se comportar, o que você deve correr atrás e etc. Então, primeira coisa, tire um tempo para si mesmo, se conheça, entendeu? Esquece tudo que você viveu, a Blue Pill para trás e tenta viver da Red Pill para frente. Analisa tudo que você viu até hoje, como você viveu, como você pensou, os seus gostos, se são seus mesmo, ou se você estava fazendo só para se encaixar em algum grupo. Começa a criar algo
seu, começa a se reseta e cria todas as suas opiniões, conceitos, tudo de novo, pessoal. Assim você vai construir para você até mesmo uma nova opinião, um novo jeito de pensar e até um novo você baseado em realmente algo que foi criado por você, pelas suas concepções e a sua visão. E além disso, pessoal, todo mundo deve ter hobbies, todo mundo deve fazer coisas nas quais você deve se divertir, fazer por paixão, por prazer. Aí entra a questão que eu falei que o Vitão é um exemplo. O cara viaja, né? Agora, né? Talvez a segunda viagem internacional dele. Ele já tinha ido para a Europa, agora está conhecendo a América do Norte. Zion, mas como eu descubro isso? Entre em atividades, busque coisas que são legais para você, mesmo que você diga, eu só gosto de jogar videogame e assistir animes, talvez. Perfeito, você já se achou, né? Você já se encontrou aí. Você é um gamer, né? Você é um cara que assiste animes, então você vai se descobrindo cada vez mais aos poucos, né? Eu gosto de jogar bola com os amigos, eu gosto de ir surfar, eu gosto de andar de bike, eu quero fazer, sei lá, alguma atividade, gosto de jogar Magic com os meus amigos, quero aprender um instrumento, vou tocar. É isso, pessoal, que eu falo, né? Vocês agora que aderiram, né, ao estilo de vida, vocês têm uma porta para um novo mundo aberto. Então, agora, caso você queira gastar 2, 3 mil reais numa guitarra, num instrumento para você, comprar cartas de Yu-Gi-Oh!, comprar cartas de Magic e viajar, fazer uma academia, fazer um esporte, você é livre, pessoal, para fazer isso. Então, se descubra, experimente várias atividades aí de lazer que você goste, faça-as. Quanto mais você tiver paixão por elas, melhor ainda, tá? Você vai ter mais afinco para praticá-las, você vai ir além e você vai se sentir cada vez mais feliz, entendeu? E fora isso, a liberdade, pessoal. Eu acho que não tem nada melhor do que você tomar as rédeas da sua vida. Você tomando as rédeas da sua vida, tomando todas as decisões, você tendo total controle de tudo que você vai fazer, sem interferência de terceiros, sem atitudes inesperadas dos outros, eu acho que essa é a melhor parte da vida. Porque você vê o pessoal boomer aí se gabando que é casado, que tem família. Só que esse cara, se ele chegar 5 minutos mais tarde do trabalho, ele já vai ouvir poucas e boas do ser de luz dele, né? Então, você que é solteiro, você tem a liberdade total de controlar sua vida, controlar seus gastos, poder fazer o que der na telha. Claro, né? Eu sempre vou prezar aqui para que vocês tenham isso, né? Para não virem a se prejudicar aí, né, pessoal? Também, claro, né? Com certeza. Então, estejam cientes aí, pessoal, que a liberdade é a melhor coisa. Ninguém vai te cobrar nada. Você dá as ordens, não tem que dividir nada também. Nada é dividido, tudo é para você. Muitos acham que talvez seja ruim viver dessa forma, porque muitas pessoas ficam colocando na cabeça de que você precisa de alguém para cuidar de você, que você precisa ter pessoas ao seu redor
porque talvez você não seja bem cuidado, ou que talvez vá bater uma solidão, né, na sua mente e você não vai saber como reagir. E você não vai saber como reagir, então é natural que as pessoas venham pregar isso, pregar de certa forma que você não vai conseguir viver dessa forma, mas não deem ouvidos para isso, pessoal. Isso é um caminho que as pessoas não querem que você siga, que eu siga e que vários outros homens sigam, porque é prejuízo para as Matrix, né? Se não tiver bocós, babacas, trouxas, blue pills, imbecis e otários, quem é que vai criar filho de bandido? Quem é que vai criar filho de cafajeste? Quem é que vai aumentar cada vez mais a máquina governamental com mais impostos? E esses impostos, além de sustentar a família de políticos vagabundos sem vergonhas, ainda vai servir para financiar atitudes bagunceiras, né? E de emissols e seres de luz por aí, entendeu? O governo hoje ele financia o movimento dos seres de luz, né? Vamos chamar assim para evitar a censura, né? Então, hoje em dia o governo ele financia o movimento dos seres de luz. Eles estão dando privilégios e poderes cada vez maiores aos seres de luz, com os homens pagando a conta, pessoal. É como se a gente desse dinheiro para o nosso próprio inimigo se armar contra nós. Entenderam? Então, é, quanto menos quanto mais homens MGTOWs, Red Pills, que realmente seguirem a sigla com afinco, o sistema vai cada vez mais ter prejuízo e cada vez menos se alimentar. É o que o Davi sempre fala, né? Você derrubando a nave mãe, as outras vão caindo, porque a matrix de relacionamentos é a que mais faz a máquina girar. Compara o quanto que um casadinho gasta com o quanto que um solteiro gasta. E nós vemos, pessoal, vamos ser bem honestos aqui. Talvez até esse vídeo caia por causa disso que eu vou falar agora, mas tirando a necessidade, eu vou ser bem aqui o vídeo, mas os seres de luz, pessoal, eles não têm utilidade nenhuma que não seja para conjunção carnal. Essa é a realidade. Devido o comportamento dos seres de luz hoje e porque não são pessoas agradáveis de se terem por perto, né? Por que às vezes vocês veem vários caras até mesmo se tornando waifuístas? O Coruja ele foi muito sucinto nessa parte e muito preciso também. Hoje em dia o que acontece? Você chega perto de uma modernete, vamos supor que é um cara blue pill, ou até mesmo você que está me ouvindo aí na sua época de blue pill, você tentava se aproximar, você tentava puxar uma conversa, puxar o assunto, às vezes nem, até mesmo nem que fosse só para uma amizade, só para trocar uma ideia. Às vezes você só simpatizou com um ser de luz, quis trocar uma ideia lá na amizade, sem segundas intenções. O ser de luz te olha com nojo, te despreza, age de forma que transparece nitidamente que o ser de luz quer que você saia de perto dela o mais rápido possível.
E fora que são seres de luz arrogantes, né, prepotentes, não demonstram simpatia e então não são pessoas boas para se ter por perto. É por isso que gera até mesmo os waifuístas, certo? Então, basicamente, o cara que entra para o MGTOW, para a sigla, ele vendo essas nos seres de luz, ele vê que não são pessoas que valem a pena ter por perto, ainda mais no compromisso de matrimônio e etc. O cara ele vai se tocar, cara, se um ser de luz entrar na minha vida oferecendo apenas o sexo, não vale a pena, né? Se eu sei que a hipergamia tá na estratosfera, né? Eu sei que as leis estão aí só esperando um estalar de dedos para me ferrar. Eu não tem motivo do porquê eu arriscar, né, um relacionamento sério e tudo mais. E isso tá cada vez se espalhando mais e mais, pessoal. E os seres de luz vão cada vez mais se ferrar por causa disso, entenderam? Então, pessoal, basicamente, a principal, os principais pontos é você se conhecer, criar os seus gostos, conhecer novas atividades, se conhecer principalmente, dar uma chance para experimentar é, atividades novas, se permitir viver experiências boas em outros países, viajar, né, conhecer a si mesmo cada vez mais e você deslanchar e investir a sua grana em você. Bem, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Obrigado pela audiência, né? Deixem o seu like aí, comentem o que vocês acharam. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, bate no sino e até a próxima.